Beleza. Boa tarde, pessoal. Só o mexendo da aula. Iniciando mais uma aula de língua portuguesa, sábado às 14 horas, 14h27. Tivemos um pequeno atraso aí por algumas questões, alguns motivos. E hoje iremos continuar nosso assunto de morfologia. Esse assunto, ele vai ser finalizado, a morfologia vai ser finalizada hoje, com algumas questões, e iremos também iniciar a sintaxe falando alguns, nem que seja algumas coisinhas, tá bom? Mas o propósito hoje é a gente finalizar a morfologia. Para quem estava aqui na aula passada, percebeu que falamos sobre verbo e advérbio, né? A gente escreveu várias coisas, classificamos a, os verbos, né? O verbo, as indicações do verbo, o verbo de indicar ação, estado, pode indicar ação, estado, forma, natureza, desejo. Falamos também sobre a flexão no quesito de modo e tempo, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo, passado, presente, futuro. E falamos sobre os advérbios, que é uma classe que tem como função trazer uma informação extra ao verbo, aos verbos, e é uma classe que não tem tanta importância, porque você pode retirar ou não da frase, né? E eu falei para vocês que a gente chama isso de classe de palavra associada ao lixo, porque a ideia não é trazer um complemento obrigatório, como é o objeto direto e indireto, que iremos aprender lá na frente. É mais uma informação extra, né? Como se fosse uma fofoca. E hoje, é lógico, iremos falar sobre o último grupo, né? O grupo dos conectores. E aí, durante as aulas, principalmente no modo presencial, eu falo que esse grupo dos conectores, deixa eu minimizar aqui, eu gosto de chamar essa galera, pessoal, eu gosto de chamar esse grupo de grupo da. Caramba, agora ficou. Deixa eu reduzir aqui, pessoal, calma. Exageraram aqui no quesito do lápis. A gente chama de grupo da emenda, né? É um grupo que tem como função ali, tem como função conectar ou orações ou termos de uma mesma função sintática. Então, quem está com o seu papelzinho aí, você pode colocar em cima assim, ó. De novo, essa mesma loucura. Calma, quero 0,25. Você pode colocar como grupo da emenda. O popular, né? Emendar, do verbo emendar. E essa galera tem como função principal criar o que a gente chama de ligações. Ligações. Esse é o grande propósito, o grande propósito, o grande propósito desse grupo. Você que está em casa aí, que teve alguma dificuldade com as conjunções, lá na sua época de escola, ou as preposições, lembre-se que o papel principal desse pessoal é trazer uma função de emendar. Emendar é o que a gente chama ali de conexão. Dentro da língua portuguesa, existe classe de palavras, que são as preposições e as conjunções, que tem esse papel de trazer uma emenda, de conexão, de conectar. E aí você pode conectar uma palavra na outra, você pode conectar uma ideia a outra ideia, você pode conectar lá na redação os parágrafos, né? E dentro dos parágrafos ali os períodos. Claro, preposição tem uma certa função e as conjunções, né, têm outra ou outras funções.
Mas, de maneira bruta, de maneira insensível, a ideia dessa galera é ligar uma mão na outra. Essa é a principal função. Vê se o pessoal do chat aqui comentou algo. Murilo Cursos. Vai gravar aula hoje, Kelly? Ou Érica? Tô gravando, Érica, tá bom? Tá tudo certo, vai ficar gravada. Eu topo, eu também. Acho que eu preciso assistir novamente. Muito som aqui, eu estou sem fone. Tranquilo, Érica. Tá sendo gravada a aula, viu? Pode ficar despreocupado. Segunda-feira, se quiser aula, eu tô aí, tá bom? Combina com o pessoal, quem tiver em Serrinha, e a gente faz a nossa aula aí na segunda, dia 29, né? O pessoal geralmente comemora só o dia da virada, né? Sem ter um para primeiro. Se quiser, dia 29 estarei presente. Então, preposição. Quem são as preposições? Ah, professor, aprendi um dia lá na sala que a preposição é de, para, com, mas eu não consigo, não, na verdade, não consigo, não. Eu não gravei todas as preposições porque são muitas e aí eu não sei como é que eu faço. Pergunta número um. Como é que você não sabe como é que grava algo? Ou você anota num papel e fica lendo, ou você repete aquilo de maneira incansável, como você fazia lá quando sua mãe mandasse você comprar alguma coisa no supermercado. Você ia falando cebola, tomate, feijão, abóbora, cebola, tomate, feijão, abóbora. Aí no final você esquecia alguma coisa, voltava para casa, apanhava e tinha que ir lá de novo, porque você não conseguiu memorizar. Claro que memorizar segue algumas regras, tá bom? Mas não muda muito mais do que isso. Só fechar a porta aqui, ó. Tem um cachorro ali latindo de maneira imparável. Então, quem são as preposições? Eu destaquei para vocês, lá no início da aula, na primeira aula de morfologia, que tem grupos dentro das classes, das 10 classes, que são fechados. Ou seja, o que não sofre ali é o que a gente chama de neologismo, não tem novas palavras. Tem alguma mudança dentro ali da palavra, por exemplo, o de pode ser um da, por conta das vogais, né? E a junção ali. Mas não muda muito, não muda, não sofre, não tem um adentro de novas palavras, como acontece com o substantivo, né? Um exemplo clássico é o sextou, né? Sextou, substantivo, verbo, né? Sextou. Eu sextarás acabou ali virando ali uma forma verbal, né? Sendo que sexta-feira indica ali um dia da semana e é substantivo. Isso não acontece nas preposições e nas conjunções, porque são um grupo de classes que a gente chama de classes fechadas, tá bom? Então, de maneira bem óbvia, você precisa gravar as preposições. Eu vou colocar para vocês aqui as preposições e você precisa ter em sua mente que você tem que gravá-las. Por que, professor? Por que eu preciso fazer isso? Para que você não perca tempo na hora de responder alguma questão que tenha um enunciado falando sobre as preposições e não te gere dúvidas associando a outro assunto. Então, quem são as preposições? A, a, ante, a, ante, após, até. Tem uma maneira mais fácil? Tem. Inventar música ou fazer uma tatuagem, tá bom? Com, contra, com, contra, de. Aí tem a variação, né? Você pode falar o da e tal, mas aí é por conta da vogal, tá bom? Desde. Tem que gravar, galera.
Não tem outra coisa a se fazer. Em, entre, para, por, perante, para, por, perante, sem, sob, cuidado, né? Sem com S preposição, sem com ser, né? Você tem ideia lá do numeral, tá bom? Sobre, trás. Aqui você tem as preposições, tá bom? Você tem as preposições. Essa galera, ela tem como função. Qual é a função das preposições? Função mundial. Mundial. Ligar. Professor, mas qual é essa relação? Ela liga quem? Primeira situação. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou colocar uma corzinha aqui diferente, rapaz. Colocar aqui na cor azul. Primeira situação. Conectar. Conectar, galera. Conectar. Termos. Conectar termos. Professor, o que seria termos? Como é que conectar palavras? Quaisquer, quaisquer palavras, professor? Ou qualquer palavra? Não. Conectar termos, termos que a gente chama de dependentes. Termos dependentes. Então, a primeira função da preposição é conectar termos dependentes. Ou seja, o que são termos dependentes? São termos que um precisa do outro. Essa é a ideia básica, essa é a ideia geral. Conectar termos dependentes. E esses termos dependentes, galera, que a gente fala de dependência, né, principalmente semântica, para sua frase ter sentido, esses termos dependentes vai trazer, vai trazer o que a gente chama aqui, ó, de, vou até colocar aqui, ó, vai trazer, trazer sentido, sentido. Ou seja, você tem duas palavras, por exemplo, a palavra café e a palavra leite, né? Café e a palavra leite. São palavras que a gente chama de palavras distintas, diferentes. Uma coisa é café, outra coisa é leite, lógico. Lógico. Não tem nem por que se perguntar isso. Eu trago a preposição, que o papel da preposição é ligar. Ligar é um termo que liga as coisas. Vou utilizar a preposição com. Vou colocar no meio. Café com leite. Tudo mudou. Eu tinha palavras distintas, Murilos. Café e leite. Agora eu tenho uma sentença que é café com leite. Posso chamar essa sentença de oração, pessoal do No, chat? no, Não posso. Por que não posso falar que não é oração? que não tem verbo. Perfeito, Matheus. Professor, uma coisa é você falar que é uma sentença, que é uma frase. Isso, Murilo. Agora, se você fala
que é uma oração, está totalmente correto. Porque não tem verbo. Para ser oração, tem que ser uma frase que contém a verbo. Então, quando eu falo café e leite, são palavras distintas que estão ali soltas. Eu venho, né, com minha esperteza ali, minha expertise, e coloco uma preposição. Preposição com. Café com leite. Ou seja, eu tenho um sentido na minha frase agora. E você também percebeu aí algo, eu tenho certeza que você percebeu que o papel das preposições, o seu segundo papel, que eu chamo ali de papel mais importante, não, mas o papel mais chamativo é o seguinte. Já falei isso em sala de aula. O segundo termo, o segundo termo, o segundo termo, o segundo termo trará, trará uma informação, Lucas, uma informação, uma informação, uma informação sobre ou a respeito do primeiro, sobre o, vou colocar aqui de maneira exagerada agora, ó, primeiro. Ou seja, Kelly, o segundo termo, que na minha frase, café com leite, professor, qual é o segundo termo? Gastou uma pergunta, né? Café com leite. Segundo termo, leite. O segundo termo, que é leite, traz a informação sobre o café. Mateus, não é um café comum, é um café com leite. Então, o papel da preposição, o papel primordial é esse, de trazer uma ligação, e essa ligação tem como base o que, professor? A base é que o segundo termo, que está sendo ligado ao primeiro, vai trazer uma informação semântica, vai dar um sentido ali à primeira palavra, ao primeiro substantivo, que é café. Essa é a ideia da preposição. Preposição é ligar termos que são dependentes um do outro. Pô, você mora aí na casa de seus pais, né? Tá estudando e tal, mora na casa dos seus pais. Você é dependente, caramba. Você é dependente, você depende dos seus pais para sobreviver. Então você seria, além de ser um substantivo na morfologia, você seria uma preposição, porque você depende do segundo, da galerinha aí, para você sobreviver. Essa é a ideia da preposição. É ligar termos, uma palavra na outra, e a segunda palavra, to, vai trazer informação sobre a one, sobre a primeira palavra. É essa. Percebeu que o inglês aqui é fino, né? Melhor inglês do mundo. Essa é a ideia. Mandei mensagem aqui para a galera, me respondeu aqui. O aluno aqui perguntando que horas é o horário da aula. E ele está no grupo, pessoal. Vocês acham que eu respondo de maneira branda ou de maneira ignorante? Se tem problemas cognitivos, meu filho, só miséria. O horário tá aí no grupo, viu? Pronto, resolvi aqui a situação. Posso responder um processo por isso, mas meus bens estão todos em galinhas e cachorro aqui na roça. Não tem porquê, né? O cara vai vir aqui na roça pegar 18 galinhas? Não vai, né? Não tem porquê, Kelly. Não tem como. Então, Ou no essa é. nome, e no nome da mãe pra mulher não tomar. Na verdade, opa, calma, que isso aí dá merda também, Matheus. O negócio é você ter Bitcoin, ó, guardado ali no pendrive, entendeu? Acabou. A mulher vai pedir divórcio, o banco, a Receita vai olhar os seus bens, você tem lá R$ 1.000 na Caixa Econômica, a casa não está em seu nome,
O dinheiro todo que você acumulou de serviço está em Bitcoin, dentro de um pendrive, né? E aí acabou. Eu Ela vai sabia querer, que eu tinha muita coisa para aprender com o senhor. ela vai querer te matar, né? Mas é o fator da inteligência, né? Quem é mais inteligente. Meninas também façam o mesmo, tá bom? Tem um bocado de gigolô vagabundo aí querendo aproveitar de vocês. Essa vida, velho. Tem que aprender com tudo. Então, essa é a ideia, galera. Não fugindo do assunto, preposição vai ligar dois termos. São essas as preposições: a, ante, até, por, perante, com, contra, de, diz, sobre, sem, sobre, traz. Perante, essa é a ideia. Você gravou, você entendeu a situação? Qual é o papel qual é o papel da preposição? Aqui não precisa gravar, agora é entendimento. O papel da preposição, professor, é que o segundo termo vai trazer informação sobre o primeiro. E acabou. Essa é a ideia da preposição. Quer ver? Vamos olhar mais um pouquinho aqui de exemplo. Vamos olhar mais alguns exemplos aqui. Interrompeu o compartilhamento. Falei a vocês que aprender a mexer nisso aqui, já tô ficando bom, viu? Quadros, novo quadro. Aqui eu preciso bloquear a galera, porque senão a galera fica mexendo, ó. Aí eu venho aqui. Ô, caramba. Ah, fiz besteira aqui, rapaz. Fui dizer que tava bom. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Vamos para a prática. Antes que a gente entre nas conjunções, rapidinho, né? Nosso tempo vale ouro. Vem comigo. Exemplos. Canetinha, cor vermelha para dar um destaque, né? Aquela, né? Rapaz, preciso. Aí, melhor. Pronto, beleza. Exemplos. Jogo rápido, jogo rápido. Cuidado que as preposições estão dentro da prova de vocês o tempo todo, porque tem um valor semântico muito alto, assim como as conjunções. Então, é um assunto que você precisa dar um destaque ali, né? Ah, professor, você fala isso sempre, em todas as aulas, tem que dar destaque a tudo. Desculpa aí, né? Mas essa é a realidade. Língua portuguesa, a única coisa que você não precisa dar destaque são as interjeições, que são expressões que acaba trazendo ali um pouco de sentimento. Mas o restante, tudo é um destaque. Vamos lá. Exemplo número um. Casa, aqueles exemplos clássicos, né? João, Maria, casa. Casa de barro. Exemplo número dois. Liga da Justiça. Tem até um meme rolando, né, galera, sobre isso. Juntar a Liga da Justiça, não sei o quê, a galera mostra lá, né? O mundo se acabando, cachaça, virote, né? Exemplo 3. Café com leite, né? Que eu coloquei, que eu falei para vocês aí, só para não deixar de escrever. Exemplo 4. Exemplo 4. Mensagem, mensagem para fulano. Vem comigo aqui. No primeiro exemplo, você tem aí o substantivo casa, tá bom? E você tem também outro substantivo que é barro. Se você analisar de forma nua e crua, você tem um primeiro termo, termo número um. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar o numeral aqui para vocês. Termo número um. Deixa eu diminuir a espessura aqui. Termo número um.
e o termo número 2. Termo número um, termo número 2. Termo número um, termo número 2. Termo número um e o termo número 2. Você tem aqui essa galera. Quando eu falo casa, casa é um substantivo. Qual o tipo de substantivo? Galera da escola aí, qual o tipo de substantivo? Me explica para mim, qual o tipo, qual é a classificação do substantivo casa? Érica colocou aqui comum. Kelly colocou simples, né? Que dá a visão parecida, né? Simples e comum. Mas a gente vai ter uma aula, ó. A gente vai ter uma aula de morfologia. Lá, tá no finalzinho do curso, que a gente chama de morfologia bônus. Que vamos falar sobre substantivo simples, composto, comum, próprio, abstrato, concreto. E vamos identificar, né, como eles são utilizados nas provas. Geralmente, na prova, vai ter ali um substantivo que a gente chama de substantivo abstrato e concreto. E, posteriormente, substantivo composto. São os três mais utilizáveis, tá bom? Porque tem um grauzinho de dificuldade ali maior, tá ok? Então, quando eu falo casa, casa é um substantivo que é comum, casa é um substantivo que é concreto. Então, casa é um substantivo que está sendo ligado por esse cara aqui, ó. Está sendo ligado por esse carinha aqui, ó. É uma casa, professor, que é uma casa que eu chamo de barro. Então, de tem como função ligar o termo um ao termo 2. E o termo 2 o termo 2 ele está trazendo a informação sobre o termo um. Não é uma casa qualquer, é uma casa que a gente chama casa de barro. Então, de barro, casa de barro, o de tem como papel, trazer uma informação do segundo termo sobre o primeiro, casa de barro. Claro, quem já está estudando aí por um tempo, quem já está estudando por um tempo, tá com a garganta coçando. Isso aqui eu tenho certeza. Tá com a garganta coçando de um jeito extraordinário para poder classificar, para poder classificar esse cara aqui, ó, de barro, de maneira em conjunto. Galera, qual é a classificação do termo agora de barro? Desse termo em conjunto? Quem lembra? Quem assistiu minha aula? Quem é que vai lembrar? Murilo, valor de adjetivo. Adjetivo. Beleza. Mas lembre-se que você tem dois termos, Murilo e Kelly, e esses dois termos é equivalente a uma classe morfológica, que é adjetivo. Mas como é o nome dessa galera? Que são dois termos e tem um sentido de uma classe. Como é o nome dessa galera? Isso. Perfeito. Locução. Locução. O papel da locução é duas palavras, que geralmente é uma preposição e um substantivo, ou duas preposições, ou uma preposição e um advérbio. E essa locução vai ter valor de adjetivo, de substantivo, locução prepositiva, conjuntiva, adverbial e, por último, averbal, que é diferente, né, entre todas, que é um verbo auxiliar, mais um verbo ali principal. Liga da Justiça. Liga da Justiça. Não é uma liga comum, tá bom? É uma liga da Justiça. Então, justiça é o termo que traz ali um significado ao termo, a palavra número um, que é a palavra liga. Café com leite, já expliquei. E mensagem para fulano. Esse para, pessoal, tem valor de preposição? Ele poderia ser outra coisa? Quem tem ideia?
Mensagem para fulano. O que é que seria o para? O que é que seria o para? Alguém tem alguma sugestão? O para, pessoal, não muda. Não muda. Mensagem para fulano. O para tem como função trazer uma informação. E essa informação, preposição, Alice. Por quê? Essa informação me dá a ideia ali de que fulano recebeu uma mensagem. Mensagem para fulano. É diferente, né, de barro caracterizar casa, justiça trazer informação sobre liga, leite trazer informação sobre café. Mas aqui o que eu tenho quando eu utilizo pessoa é que mensagem para fulano, o para está trazendo ali uma relação de destinatário, né? O que a gente chamaria ali de finalidade, tá bom? Mensagem para fulano. Então a preposição está trazendo uma ligação, só que é uma ligação que a gente chama de uma ligação mais implícita, porque não dá ideia de adjetivo. Você não tem ideia de adjetivo aqui. Você tem ideia de destinatário, de finalidade, né? É uma mensagem para fulano. É uma ligação, mas não é uma ligação comum. Não é uma ligação que você acredita, que você lembra do adjetivo. Casa de barro, liga da justiça, mesa de madeira, portão de ferro, né? Copo de vidro, garrafa de plástico, porque a maioria é adjetivo. A maioria é adjetivo. Mas você tem outras ideias, nesse caso, o para está servindo como ideia de finalidade, destinatário, mas não deixa de ser preposição. Por que não deixa de ser preposição? Essa resposta vale a aprovação do concurso. Porque não deixa de ser preposição. Alguém me explica aí. Porque não pode ser outra coisa. Porque não pode ser outra. Vou melhorar. Vai, Lucas. Porque não pode ser outra classe de palavra. Murilo, chegou lá, Murilo. Está ligando os termos, é isso, beleza. Mas por que não pode ser outra classe de palavra? Ok, errar aqui, ó. Corta aí tua Havaiana aí, ó, carro de propaganda política aí, ó. A minha tá aqui, ó. Cheia de espinho, cheia de. Entendeu? Porque Manda preposição é uma classe fechada que não muda? perfeito. Preposição é uma classe fechada, irmão. Se é classe fechada, não muda, não tem como mudar. Tá intacta. Não muda. Então nunca vai deixar de preposição. O sentido, a semântica pode mudar? Pode. Mas uma coisa é semântica, outra coisa é morfologia e sintaxe. Eu estou perguntando sobre a morfologia da palavra para. A palavra para só pode ser preposição. Ah, professor, pode ser um substantivo. Aqui na tua cara, ó. Não pode ser nada, nada além de preposição. Porque, como eu falei para vocês, é uma classe de palavra que é fechada, que não aceita um neologismo, não aceita algumas mudanças ali de maneira brusca, tá bom? Dentro da língua portuguesa. Então, por isso que a gente precisa gravar, porque não vai mudar nunca. E ninguém morre por gravar nada, né? Sempre repito essa mesma frase. Eu tô até chateado de ficar falando essa mesma frase sempre. Eu vou até inventar outra coisa. Tá ok? Vamos aqui. Hum, na tela mais uma vez. Compartilhar e chegamos na nossa querida conjunção. Aqui é o ponto alto, assim como o verbo, substantivo, porque as conjunções elas são utilizadas de maneira muito muito constante pelas grandes bancas, né? FGG, FGV,
FCC, Sebrasp, Unesp, IBFC, as grandes bancas utilizam as conjunções lá quando a gente parte, né, para o nosso período composto na sintaxe. Então, é uma galera que você precisa gravar na parte da morfologia. Por quê? Porque quando chegar na sintaxe, dentro do período composto, você vai dar de cara com as conjunções sendo utilizadas lá na sintaxe. Se você não lembra quais são as conjunções na língua portuguesa, quando você observar a frase que tiver mais de uma oração, você não vai conseguir identificar se é uma oração subordinada, adverbial concessiva, comparativa, ou se é uma conjunção integrante que liga as orações subordinadas substantivas. Então aqui a gente precisa, né, de um pouco de atenção. Uma atenção redobrada. Mas o papel, professor, o papel de ligar os termos, de ligar palavras, sofre ou sofre mudanças aqui? Não. O papel da conjunção é, primeiro papel, papel número um. Anota aí, por favor. Papel número um. Papel número um, Lucas, e o papel mais forte, né, das conjunções, ligar, ligar orações. Professor, eu cheguei hoje e não sei o que significa orações. Quando eu falo orações, eu só lembro do Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, é santificado. Eu só lembro da oração principal. E foi ensinada, né, por Jeová através de Jesus Cristo. Só sei isso. Calma. Essa oração é a mais importante, tá bom? Mas tem algumas orações dentro da língua portuguesa. E quando a gente fala sobre orações, não é no quesito religioso, espiritual, bíblico, é no quesito verbal. Então, ligar orações é ligar sentenças, frases que contêm verbos. Isso você não pode esquecer. Porque, dependendo da banca, a nomenclatura do enunciado pode ser modificado, tá bom? O enunciado ele pode ser modificado. Ele pode falar orações no lugar de frase, né? Claro que a gente sabe que tem uma pequena diferença aí. Ou pode falar sobre verbos e ele está se falando que é uma oração. Então, precisa entender os termos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Primeiro papel, ligar orações. Quando a gente fala ligar orações, é ligar verbos. Ou seja, de um período, você precisa ter, no mínimo, dois verbos para a conjunção funcionar nesse papel de ligar orações. Porque se só tem um verbo, é uma oração só. Se é uma oração só, não tem como eu trazer ligação, porque não tem outra oração para o meu ser ligar as conjunções ou ligar as orações. Eu não vou utilizar a conjunção se tem uma oração só. Tem que ter dois verbos, ou seja, duas orações ou mais. Ou mais. Além disso, as conjunções, Mateus, têm outro papel, que é ligar termos que a gente chama de termos equivalentes. São termos equivalentes iguais, ou de uma mesma proporção. Termos, termos equivalentes. Equivalentes. Termos equivalentes. Se você está pensando em sujeito, se você está pensando em predicado,
Você está correto. Quando a gente fala termos equivalentes, de maneira bem robusta, é ligar duas palavras que têm a mesma função dentro da oração. Isso acontece muito na sintaxe, principalmente quando você tem o que a gente chama de sujeito composto. João e Maria bateram o carro. Quem foi que bateu o carro? João e Maria. Dentro do meu sujeito, você tem essa letrinha, né? A letrinha E, que tem som de I, né? A fonologia I, principalmente para os baianos, né? I. Você tem João e Maria. Esse I é uma conjunção. Não atrapalhe. Não é preposição. Qual é o papel da preposição? É que o segundo termo traga a informação, Mateus, sobre o primeiro. A conjunção, Kelly, tem como função, primeira função, ligar orações, e a segunda função, que é esse exemplo aqui oral, é ligar termos equivalentes, que têm uma mesma função sintática. Ó, bem lembrado, coloca aqui embaixo, ó, função, vou botar um ponto aqui, função sintática, que nada mais é do que o nosso exemplo. João e Maria bateram o carro. Vamos ver isso na prática rapidinho? Cuida! Sem que a vida é só comer panetone, tomar 38 latinhas de Skol na virada, né? Cidra, Cerezé, Chandon. A vida não é só isso, não. Se abandonar os estudos é pior. Tá? Tem que ter um equilíbrio. Quadro. Eu falei que tava bom em mexer. Apareceu aqui. Cadê o meu querido quadro, rapaz, que eu tava utilizando? Aqui. Posso apagar aqui? Posso, né? Tranquilo? Passa essa informação aí. Posso apagar, galera? Sim, sim, sim. Beleza. Vamos lá. De vez em quando eu faço umas cagadas aqui, rapaz. Ah, perdoando aí. Quadro. Alberto, tranquilo? Tá me escutando bem aí, patrão? Está sumido do chat. Tararararã. Tudo certo. Então vamos lá. Preposição. Quero ver se vocês gravaram agora, tá bom? Vamos aqui. Exemplo. Vamos lá. Um exemplo clássico. Deixa eu mudar a cor aqui. Fazer a ladainha do professor, né? Não é essa cor aqui que é um, sei lá que diabo é isso, é rosa, se é salmão. Vermelho, caramba. Quero vermelho, ó. Vermelho. Tem como modificar a cor aí? Tem como me ajudar? Ah, não quer ir vermelho, não. Beleza. Vai o preto. Exemplo. Vamos lá. Exemplo um. Kelly, em homenagem à nossa colega Kelly. Kelly tomou uma bebida
Peraí que ficou próximo. Uma bebida, mas também, também comeu da ceia. Pergunta número um. Murilo Cursos, pergunta, patrão. Qual é o papel? Qual é o papel? Qual é o papel morfológico, todos, tá bom? Do termo mas também. Qual é o papel morfológico? Acererê, raterê. Morfológico. Alberto, conjunção adversativa. Quase, Alberto. É porque o mais ele é sacana. O mais ele é muito sacana. O papel morfológico do mas também é de conjunção, tá bom? Qual tipo? Conjunção aditiva. O mas, professor, o mas não dá ideia de adversidade, de oposição? Sim, lógico. Todavia, quando ele está só. Quando o mas ele vem acompanhado de um especificador, de um cara que aumenta o potencial dele, é uma coisa ir para academia pura com creatina, outra coisa é ir com bomba. É outra história, né? É o paraíso. Então, quando eu falo Kelly tomou uma bebida, mas também comeu da ceia, Alberto e pessoal, eu tenho uma ideia de acréscimo, eu tenho uma ideia de adição, porque Kelly tomou duas ações, fez duas atitudes. Tomou uma bebida ali de boa, né, para dar um pico de alegria com a galera, com a família, não sei o quê, mas também comeu da ceia, ou seja, utilizou da bebida e utilizou do alimento, né? Sei lá, um panetone, um arroz com passas, né? Aquela saladona com maçã, com não sei o que, aquela loucura lá. Você tem, de maneira morfológica, você tem uma conjunção. Se eu perguntasse o tipo da conjunção, né? Conjunção aditiva e não adversativa. Essa é uma pegadinha que a galera acaba caindo nessa pegadinha. Por isso que o curso está aqui para esse requisito, né? De você errar e você aprendeu porque errou, né? Ou aprender também porque acertou. Que às vezes a gente acerta ali na cagada, no chute. E é normal. Eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Pergunta, pergunta. Já que vocês falaram sobre conjunção, né? De maneira semântica agora, eu tenho uma relação de adição, né? Aditiva. Ok. Mas que tipo de oração? Aqui eu estou partindo já para outro meio. O pessoal que já está estudando mesmo. Que tipo de oração eu tenho aqui, Lucas? E galera, eu tenho uma oração coordenada ou tenho uma oração subordinada? Isso aqui era uma garrafa de Danone, eu acho, velho. Aqui recicla tudo. Responda aí para mim. Qual tipo de oração? Coordenada ou subordinada?
Lucas, coordenada e mandou interrogação. Só não vou mandar você pagar 10, que você tem características militares, né? De maneira ali reais. Eu fico só fingindo aqui. Então, por isso que eu não vou falar isso com o senhor. Mas é para me responder, né? Para ficar fazendo a pergunta de volta, não. Viu? Galera, é uma oração coordenada. Porque eu tenho aqui duas orações que a gente chama de orações independentes. Kelly tomou bebida. Ponto. Eu poderia colocar um ponto aqui que acabou. Não preciso de mais ninguém para que essa oração tenha sentido. E eu poderia iniciar outra oração falando assim, ó. Ela comeu da ceia. E também estaria corretíssimo. Mas ela também comeu da ceia. Também é outra oração que é independente. Então, oração coordenada são orações que utiliza de conjunções, que a gente pode chamar de conectivos. Aí você tem os tipos: aditivo, adversativo, alternativo, explicativo e conclusivo. São cinco. E você tem as orações subordinadas, que são orações que têm relações que são dependentes sintaticamente e, em algumas ocasiões, semanticamente. A gente vai ter as orações lá, né, que a gente chama orações subordinadas substantivas, adverbiais ou adjetivas, que são cobradas, né, que eu já falei várias vezes isso, de uma maneira mais presente, né, durante esses últimos anos aí, dentro dos concursos públicos. Apesar de o número de questões com interpretação e compreensão de texto está altíssimo, né? Diversas questões também de interpretação e compreensão, porque às vezes o que acontece? Você passa para policial civil, policial militar, para trabalhar no banco, no IBGE, beleza. Mas gravar regras de morfologia e de sintaxe é complexo? É, mas você consegue gravar ali, aprender e você consegue passar. Gravar não, você consegue aprender e gravar algumas coisas e passar. Mas você tem poder de interpretar um e-mail que alguma empresa mandou? Ou você tem o poder de conversar com alguém para poder, sei lá, entre aspas, subjugar ou mostrar uma moral, você que é policial, e colocar aquela pessoa que está cometendo algum ato falha ali no seu devido lugar só com as palavras? Então, a relação de interpretação e de compreensão hoje né, mais inserida, essa relação de compreensão e interpretação, por conta desse fator. Se a pessoa sabe argumentar, sabe dialogar, no popular, conversar. Porque, principalmente, a galera dos anos 2000 para cá, que nasceu em 2000 para cá, né? Claro, a galera de 2010, principalmente para frente, por conta das redes sociais, são poucas pessoas que têm essa ideia de, pô, vou ali comprar um pão, vou pedir um Uber, de iniciativa, né? Por conta da facilidade dos aplicativos. Então, interpretação e compreensão é um assunto muito cobrado ultimamente. Beleza. Voltando, aqui você tem o que a gente chama de conjunção. Ó, com, conjunção. Se eu perguntasse o tipo de conjunção, é uma conjunção aditiva, né? Porque esse carinha aqui, ó, o também, ele acaba dando essa ideia de adição dentro da frase. Então, de maneira bem clara, as conjunções, ligar orações. Perfeito. Aqui você tem, de maneira visual, lógica, a oração tomar, né, o verbo tomar, sendo ligado ao segundo verbo comeu, né? Tomou bebida, verbo número um, comeu da ceia, verbo número dois. Ah, professor, tomou bebida e comeu da ceia são verbos, sim, né? Claro, o verbo ali tomar e o verbo comeu, tá ok? Aí você tem uma junção de orações e essa junção está sendo ligada pelo que a gente chama de
conjunção na morfologia. Mais um exemplo. Vem comigo. É, a moto, a moto e o carro, carro, ficaram, ficaram na rodoviária. Fui viajar, né? Larguei a moto, larguei o carro na rodoviária e peguei o ônibus. Pergunta: o que é que ficou na rodoviária? Ou quem ficaram na rodoviária? O que ficou na rodoviária? Tanto faz. O que é que ficou na rodoviária? O carro e a moto. Beleza. Aqui é o que a gente chama de sujeito, não é isso, Murilo? Qual tipo de sujeito? É só dando uma esticada no assunto aqui, porque não tem como não elaborar uma análise sintática. Composto, beleza, porque você tem dois referentes, a moto e o carro, né? Não é composto, falei isso milhões de vezes. Não é composto porque o nome tem algum nome no plural, não, que aqui é no singular. Mas que você tem duas referências, o moto e o carro, tá bom? Essa é a moto e o carro. Essa é a ideia. Porém, quando eu falo ficaram, né? Quem foi que ficou? A moto e o carro. E esse sujeito está sendo ligado por esse cara aqui, ó, por essa letrinha aqui. E essa letra, ela exerce um papel, exerce uma função dentro dessa oração. E qual é essa função? De ligar orações. Pô, professor, não pode ser ligar orações porque só tem um verbo, o verbo ficou, acabou. Então, qual é o papel dessa conjunção? Se não é ligar orações, o seu segundo papel, ligar termos que eu chamo ali de equivalentes. Professor, esses termos equivalentes é o que o senhor falou ali de mesma função sintática? Sim, essa é a ideia. A conjunção ou as conjunções têm esse papel, Murilo, ou ligar orações ou ligar termos de uma mesma função sintática. Claro, presta atenção. Você precisa entender que quando for ligar orações, pode ser orações coordenadas ou orações subordinadas. Mas isso não é na morfologia. Isso é na sintaxe, então paciência. Termos de uma mesma função sintática. Também não é na morfologia, isso é na sintaxe. E geralmente são o que a gente chama ali de sujeito, na verdade, é sujeito composto, tá bom? São os sujeitos, né, compostos. Ah, postos de gasolina? Não, nada do tipo. Tranquilo? Essa é a ideia. Moto e carro é um sujeito composto que está sendo ligado por uma conjunção. Essa conjunção é a conjunção que a letrinha é, que na fonologia a gente chama de I, né? O som de I, a moto e o carro. E aí são termos que a gente chama de equivalentes. Ok? Tranquilo? Então vem comigo. Aqui eu acabo que encerrando, encerrando o grupo dos conectivos. Duas classes: preposição e as conjunções, tá bom? As preposições e as conjunções. Porém, né, nada acabou ainda.
O que é que você precisa entender? Que além da morfologia, você tem um grupo que a gente chama de locução. Eu falei na aula anterior que as locuções é uma extensão da morfologia. Aí você tem uma locução que eu posso chamar de locução adjetiva. Você também tem a locução adverbial. Primeiro, locução adjetiva. Depois, locução adverbial. Depois, locução prepositiva. Depois, locução conjuntiva. E por último, você tem a locução que eu chamo de locução verbal. Professor, como é que é formada uma locução adjetiva? A locução adjetiva, ela é formada por uma preposição mais um substantivo, mais um substantivo. Poderia dar um exemplo, né? Estou chegando agora, comecei a estudar tem pouco tempo, e de vez em quando me causa confusão alguns termos na morfologia. Então você já sabe que uma locução é a extensão da morfologia, e essa extensão da morfologia tem como papel dar ideias sobre as classes, trazer ideias sobre as classes morfológicas. Adjetiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva e verbal. A locução adjetiva é formada por preposição, que vocês aprenderam agora, nesse mesmo bloco anteriormente, faz quem são as preposições, a, ante, até, por, perante, de, e você precisa gravar, por conta disso. A adjetiva é uma locução que tem um papel de caracterizar. Quem é que o adjetivo caracteriza? A ideia não cai sobre a terra. A ideia não é perdida. Não é porque é uma locução adjetiva, que vai perder o papel de adjetivo, não. Continua a mesma coisa. Qual é o papel do adjetivo dentro do grupo dos nomes? Resposta. Eu quero a resposta de vocês. Qual é o papel dos adjetivos dentro do grupo dos nomes? Perfeito, Kelly. Caracterizar os substantivos. É isso, Larissa, Murilo. É trazer uma característica. Então não é porque você tem duas palavras agora, que está em negrita aí, ó, de mãe, que vai mudar a função. Por que não muda? Lê a frase para mim. O amor de mãe é incondicional. É o meu amor? Porra, sou homem, não sou mulher para ser mãe, né? Não tem, biologicamente já não dá. Não tem como. Então não é o seu amor se você não for mãe. Se você é pai, né? Aí seria amor de pai. Mas aqui eu tô falando amor de mãe. O de mãe traz uma característica. Ó, vem aqui. O caneta, lápis, tem como funcionar? Traz uma característica. Traz uma característica sobre. Até olhar para a câmera. Sobre que tipo de um amor é. É um amor que é de mãe. Aqui você tem nada mais do que uma locução adjetiva. E a função não é perdida. A função é de caracterizar o substantivo. Quem é o substantivo? Substantivo, professor, geralmente vem acompanhado de artigo. Ó, nossa aula funcionando, amor. Amor está sendo acompanhado de artigo. Esse cara só pode ser uma coisa na vida, que é substantivo. Ok? Cheguei de repente. Quem foi que chegou? Eu cheguei, sujeito oculto. Eu cheguei
De qual modo? Professor, o senhor chegou de repente. Você tem uma preposição, mas um a de verbo. De repente é o modo como eu cheguei. Então você não tem uma única palavra que remete ao advérbio. Porque poderia chegar assim, ó. Eu cheguei rapidamente. Aí seria um advérbio, né? Apenas uma palavra. Mas quando eu falo assim, ó, eu cheguei de repente, também me traduz essa ideia, tá bom? De advérbio. Só que é um advérbio que foi quebrado. É um advérbio construído com preposição e um advérbio, ou outro termo, ou uma palavrinha. Aí você tem aqui uma locução adverbial. Exemplo de baixo. Ah, quando eu falei sobre advérbio, eu falei que o advérbio ele não tem tanta importância porque ele pode ser retirado da frase. E essa locução pode ser retirada da frase. Se você cortar aqui, ó, você vai perceber que cheguei e assustei todos. Cheguei de repente e assustei todos. O de repente só dá ideia do modo como eu cheguei, né? Ah, cheguei quando? Pô, cheguei como? Qual foi o modo? Cheguei de repente. Assustei todos. Não faz diferença. Poderia ter chegado ontem, poderia ter chegado hoje, poderia ter chegado devagar, poderia ter chegado de repente. O importante é que eu cheguei e concluí minha ação, que era de assustar todos. Por isso que a gente fala que o advérbio é uma classe que você pode descartar. Porque quando você retira da frase, não muda o sentido da minha frase. Eu não perco a semântica da frase. De acordo com, você tem, presta atenção, você tem aqui uma locução prepositiva, Kelly. É uma locução prepositiva. Ah, professor, cadê as preposições? De e com. Então, a locução prepositiva é formada por três termos, professor? Sim, geralmente são três termos. E o primeiro e o segundo termo nada mais é do que uma preposição. E o que seria acordo, professor? Acordo, 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 você tem ali, né, um nome, né? Se você relacionar com isso, um nome, um substantivo, acordo, né? Fazer um acordo, né? Então, você tem aí preposição mais substantivo mais preposição. Você só pode ter uma locução prepositiva. O professor não sabia que poderia existir locução prepositiva, mas existe. É só você perceber que nada mais é do que o termo que tem mais de uma preposição dentro ali da frase. De acordo com o regulamento, isso é proibido. Vocês vão perceber lá na sintaxe que existe alguns termos que pode trazer uma ideia sobre outra classe morfológica, tá bom? Mas não vamos falar sobre isso agora, não, senão vai embolar vocês. Mas quando você lê a frase, de acordo com o regulamento, isso é proibido, é a mesma coisa de eu falar assim, ó, segundo o regulamento, isso é proibido. Se eu colocasse o termo segundo aqui, você teria uma oração subordinada adverbial conformativa, que dá a ideia de você elaborar alguma coisa, ter tratos ou uma informação baseada em algo ou alguém. Então, segundo o regulamento, né? Conforme o regulamento, consoante o regulamento. Aqui você teria uma oração subordinada adverbial conformativa. Mas, entretanto, quando eu utilizo de acordo com,
você agora tem uma preposição e não uma conjunção. E aí eu acabo mudando ali a classificação. Tranquilo? Embaixo, mesmo que chova, mesmo que chova, vamos sair. Aqui, galera, você tem o que a gente chama de locução conjuntiva, né? Mesmo, né, que chova, vamos sair. Aqui você tem uma locução conjuntiva. Por que eu sei que é locução conjuntiva? Porque esse mesmo aqui, junto com o que, tem um valor de conjunção. Mas eu poderia trocar esse mesmo que pela conjunção embora. Por isso que você precisa gravar as conjunções. Quando você grava, você sabe que uma conjunção pode substituir outra conjunção de acordo com o valor semântico. Então, mesmo que chova, ou embora chova, vamos sair, você vai ter aqui o mesmo valor semântico, a mesma situação. E nada mais é do que o mesmo que uma locução conjuntiva, e embora é uma conjunção. Uma locução conjuntiva e uma conjunção. Pergunta: locução conjuntiva e conjunção. Você tem mudança morfológica? Responde para mim. Mudança morfológica. Tem diferença entre locução conjuntiva e conjunção morfologicamente? Bora? Tem mudança? Kelly, Larissa, Alice, Murilo? Acredito que sim, mas não sintaticamente. Perfeito, Larissa. Professor, se você fala locução conjuntiva e conjunção, na, su na sua frase, o senhor foi tão burro que na sua frase o senhor já me deu a resposta. Eu tenho locução conjuntiva, que é uma extensão da morfologia, e conjunção pertence à morfologia. Uma coisa é locução conjuntiva, outra coisa é conjunção. Se o senhor pergunta assim, o valor semântico muda? Não. É o mesmo valor semântico, mas você muda a característica morfológica. Embora conjunção, mesmo que locução conjuntiva, né? Você tem ali o acréscimo de palavras, de termos, dentro da locução, coisa que não acontece na conjunção. Conjunção você tem uma única palavra, tá ok? Então é isso que você precisa se questionar. Pô, qual é a diferença de uma locução para uma classe morfológica? É só a parte ali da estrutura física, né? Que vai ter o acréscimo ali da preposição. Nesse caso, a gente tem um acréscimo aqui do termo que, né? Que a gente sabe que tem várias funções. O que? Pode ser conjunção integrante, pode ser pronome relativo, pode ser pronome interrogativo e por aí vai. Tá ok? Então, você tem que lembrar desses porquês. Você tem que fazer esse questionamento para poder entender de fato o assunto que você está estudando. Porque assim, você vem, você abre, pega o caderno, anota tudo, aí por osmose responde questões, mas amanhã você vai esquecer. Mas se você é uma pessoa que questiona, uma pessoa que pergunta o porquê, que pensa naquilo que está estudando, quando você exercita isso aqui, ó, o cérebro, você fica pensando, 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 ele automaticamente ele estuda de uma forma mais qualificada, porque ele fica retomando o assunto ali o tempo todo e faz com que o cérebro ele fale assim, pô, se fulano de tal tá pensando nisso, se questionando, é porque isso aqui tem uma importância maior. O que é que o cérebro faz, Larissa? Ele faz assim, ó, eu preciso gravar isso aqui. Porque Larissa, Igor, tá pensando demais nisso. Então, tem uma importância muito grande. Ok?
Então é isso aí. Aqui a mesma frase. Eu estava estudando para a prova. Bem simples, né? Vou até adiantar aqui, ó. Locução, locução verbal. O que é uma locução verbal? Você tem dois verbos dentro da frase, né? Dentro de um mesmo período, ó. Geralmente você tem o verbo auxiliar, geralmente não, você tem que ter o verbo auxiliar mais o verbo que eu chamo aqui, ó, Matheus, de principal. Isso é locução, tá bom? Que eu chamo aqui de locução. É diferente das outras locuções porque não carrega preposição. Locução verbal. Alguma dúvida? Algum questionamento? Sim, não, não, sim, talvez. Até agora não. Chat, responde no chat aí ou liga o microfone. Tá ok, para mim ok. Então vamos lá, vamos seguir. Vou pular essa análise morfológica, né? Que tá cansado de a gente fazer isso no quadro. Vamos partir para as questões. Questão número um. As palavras destacadas são morfologicamente na sequência classificadas. Qual a classificação? Se é na sequência, não vai querer classificar a última palavra em primeiro lugar, não. Ó, pelo amor de Deus. Número um, vamos. Número um, número um, número dois, número três, número quatro. Número um só pode ser artigo, né? Pô, ficou muito fácil a questão, porque a única questão, o D de Deus, né? O D de Deus sempre é forte, né, galera? A galera tá acostumada, né? Ele sempre dá um jeito de salvar a gente aqui. Eu não sei o que é isso, não. Até nas aulas lá, a gente. Rapaz, se for chutar alguma letra na prova, já sabe que letra chutar, né, galera? Aí chuta, não acerta um D, depois vão querer me matar, né? Mas você sabe que não é culpa minha, né? Só pode ser aqui, ó. Ô, professor, mas eu queria aprender. É porque ficou muito fácil, né? A questão não trouxe nem outra alternativa iniciando com o artigo. Mas fazer é o verbo faz. Acabou. Contra. Contra, professor. O que é contra? Contra, o senhor não falou de contra, não. Vem aqui. Vem aqui comigo. Ó, contra onde é que tá aqui, ó. Ó o termo contra aqui, ó. Ó esse cara aqui. Por isso que a importância de gravar. Por isso que eu falei que as classes fechadas vocês têm que gravar. Não é para ficar de acordo com a preguiça, não vai ter que gravar. Vai ter que gravar. Porque se aparece uma questão sacana como essa aqui, perguntando para você classificar o termo contra, você falar, rapaz, que diabo é contra? Você não gravou as preposições? Se eu não tivesse gravado, eu não saberia o que é isso aqui. Porque, primeiro, não tem exemplo prático para eu entender que o segundo termo traz informação sobre o primeiro. Pedro é contra João. João é contra Pedro. Eu não tenho esses exemplos. Eu não tenho esses exemplos. Se eu não tenho esses exemplos, eu não tenho como fazer essa relação de sentido. Eu não consigo pensar. Porque a questão é assim: classifique o termo contra. Se você não tivesse gravado, eu vou ser bem sincero, você não acertaria. Você não acertaria. Não acertaria mesmo. Tá bom? E vento, pelo amor de Deus, né? Vento é o nome, né? De um fenômeno da natureza, né? Que de vez em quando sopra na nossa cara e dá aquela refrescada, né? O velho ar e bom ar, tá bom? Então, letra correta, letra D. O professor acompanha de perto a evolução. A expressão destacada, óbvio, né? Tá destacada aqui do tamanho do mundo, né? Não tem por que perguntar qual é.
apresenta igual classificação morfológica daquela destacada em. Ou seja, ó que questão mais complexa. Complexa não, mas você precisa de alguns neurônios para entender. Eu quero, na verdade, eu quero não. Eu preciso saber morfologicamente o que é isso aqui. Eu já sei que é uma locução. Por que é uma locução? Porque a banca fez o favor de destacar a preposição e a outra palavra, perto, né? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, vai depender ali da frase, né? Do contexto da frase. Eu sei que é uma locução, mas qual tipo de locução? Professor, é uma locução adjetiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva ou verbal? Verbal não pode ser, porque locução verbal não tem preposição. Já sei que não pode ser verbal. Eu não vou ser burro de colocar aqui locução verbal. Isso não vai acontecer. Eu preciso saber qual é o valor. Larissa, eu preciso saber qual é o valor semântico do termo de perto, Lucas, dentro da frase. Quando eu descubro esse valor semântico, eu posso classificar morfologicamente. É adjetivo? É advérbio? É uma preposição? É uma conjunção? Esse cara é o quê? Então, eu preciso entender a frase. A galera já está aqui no chat aqui, já a milhão. Locução adverbial, adverbial, o modo. Larissa ainda falou a circunstância, né? Modo é advérbio. Vamos ver isso na prática, né? Paciência, é porque você já é tão bom. Já deu uma melhorada legal aí, né? O pessoal está estudando já tem um tempo, um bom tempo e está se esforçando. Parabéns, pessoal. Fico com orgulho aí de vocês, né, que eu tenho contato, e eu sei que se esforça bastante. O professor acompanha de perto a evolução. Passo a passo da análise sintática. Primeiro passo. Vou colocar no canto aqui, eu vou lembrar as aulas. Primeiro passo, Matheus. Passo um. Eu já sei que meu primeiro passo é achar o verbo. Depois de achar o verbo, eu tenho que fazer perguntas ao verbo. E terceiro, estabelecer a concordância verbal. Quem é que acompanha de perto a evolução? O professor. Eu sei que esse cara aqui, ó, é um sujeito. E além disso, é um sujeito que é simples. Ah, é simples porque ele tem roupas comuns, professor. Anda de boa, tranquilão. Não, não é simples referente à condição financeira, à mentalidade, não. É porque você só tem um referente, tá ok? O professor, ele acompanha. E o professor, na minha cabeça, como eu sou maluco, eu sei que quem acompanha, acompanha algo ou acompanha alguém. Acompanha algo ou acompanha alguém. Aqui eu sei que o professor, ele acompanha algo, que é a evolução. Ou seja, isso aqui tem que ser um objeto que eu chamo de objeto direto. Ah, professor, mas o objeto direto começou com a letrinha A. Calma. Essa letrinha A não é preposição. Essa letrinha A é artigo, é a evolução. Porque quem acompanha não acompanha a algo ou a alguém. Quem acompanha, acompanha algo ou alguém, relação direta. O verbo, ele transita ali de forma direta, não tem ninguém atrapalhando. Entendeu a situação? Só que quem acompanha é o professor, ele acompanha a evolução
Só que além disso, o modo como ele acompanha, o modo como ele acompanha é bem próximo, Larissa. Ele acompanha de perto. Isso aqui só pode ser uma locução adverbial. Porque é o modo como o cara acompanha, irmão. Eu tô acompanhando aqui de perto, ó, próximo. Marcação, ó. Cada um pega o seu e acabou. Futebol, 11 contra 11, não tem mistério. Murilão entende disso aí. Essa é a situação. Então, o contexto, ó que pé de sofá. Eu descobri, depois desse trâmite inteiro, que é uma locução adverbial. Eu descobri que ele colocou, caracteriza o termo, acompanha. Beleza. Traz essa. Não é nem uma característica, né, Kelly? Mas traz, assim, uma informação extra, né? O professor acompanha de perto. Traz a informação sobre uma circunstância. Qual a circunstância que o professor acompanha? Qual circunstância? É o modo. Ou seja, é a locução adverbial que indica o modo, a circunstância como ele acompanha. É bem de perto ali, colado. Tá bom? Porque às vezes a gente pode falar caracteriza, só caracteriza a gente lembra muito de adjetivo, né? Pra gente não errar. Eu vou procurar na opção A, B, C e D esses termos aí que estão, lógico, em caixa alta, um deles tem que ser uma locução adverbial. Tem que ser. A percepção do problema ocorreu nos primeiros dias. Do problema, a percepção do problema ocorreu nos primeiros dias. O que é que foi que ocorreu, professor? A percepção do problema. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, caneta às vezes dá uma travada legal aqui, rapaz. Esse cara aqui, a percepção do problema, é o meu sujeito. Então, esse cara aqui, ó, ele tem valor dentro dessa oração de sujeito. Ele está dentro do sujeito. Ocorreu nos primeiros dias. O que é que foi que ocorreu nos primeiros dias? A percepção do problema. Não, então não pode ser locução adverbial. Porque não passa a ideia de advérbio. Não traz uma circunstância. Acabou. O cara está dentro do sujeito. Dentro do sujeito não existe locução adverbial dentro do sujeito. Por quê? Por quê? Porque quem trabalha, quem trabalha, na verdade, quem trabalha não. O advérbio ele trabalha para o verbo e não para o sujeito. Só por isso. Pertence à escola. As mesas novas daquela sala de aula. Pô, você tem aqui uma ordem que está totalmente fora da ordem, uma redundância. Geralmente você tem sujeito, verbo, complemento e termo acessório, né, galera? Não é isso aí? Só que aqui eu começo com o verbo. Pertencem. O que é que pertencem? As mesas novas daquela sala de aula pertencem à escola. Então, a escola, quem pertence, pertence a algum lugar. A escola aqui é o que a gente chama de objeto que. Qual o tipo de objeto? Sujeito, as mesas. Pertencem, verbo. A escola, qual tipo de objeto? Direto ou indireto? Pessoa pergunta besta, professor, pergunta óbvia. E eu tô vendo um azinho com a crase, né, o acento grave aí, é porque você tem ali o que a gente chama de preposição. Se tem preposição, só pode ser um tipo de objeto, que é o objeto indireto. Obrigado, galera. Isso aí, objeto direto, objeto indireto. Tá ok? As mesas novas daquela escola de aula pertence a algum lugar, pertence à escola. Quem pertence, pertence à escola. Termo feminino, existe o artigo A. A com A, acento grave, eu sei que é objeto já indireto, então não pode ser letra A, não pode ser letra A, não pode ser letra A, também não pode ser a nossa querida letra B.
Os termos do contrato não estavam claros. O que é que não estavam? O que é que não estava, galera? O que é que não estava, galera? Pessoal, o que não estavam, o que não estava, professor, é os termos do contrato. Só que os termos do contrato, né, não estavam claros. Claros é predicativo do sujeito porque caracteriza, traz uma característica do sujeito. Os termos do contrato claros. O verbo estar é o verbo de ligação. Então, esse cara aqui, ó, não tem como ser locução. Não existe esse cara ser uma locução. Só sobra. Aí, eu tô falando. Eu vou ter que encerrar a aula. Deu letra. Tem uma coisa de errado aqui, velho. Deu letra D de Deus de novo, não. Aí a galera chuta lá quando esquece, né? Porque aprender vai aprender, mas deu um branco. Aí chuta a letra D, não dá a letra D, sendo que toda hora dá D de Deus aqui. Aí depois eu sou errado, eu não sei o quê, vou ter que matar o professor, o cara tá enganando a gente, e que não sei o quê, e que na aula dá D de Deus, e na prova deu C de Cristo, né? E aí deu um. Tô aqui querendo matar aí quando chegar em Serrinha, não é assim. É porque tá enganando um cliente, mas tá vendo o quê? Não dá, velho. Toda hora dá D de Deus aqui. Mas vamos ver porque dá D de Deus, né? Vamos lá. As coordenadoras resolveram. Quem foi que resolveu? As coordenadoras. Ou as coordenadoras o quê, caramba? As coordenações. Sujeito, que eu chamo de sujeito o quê? Caneta, funcione, caneta. Pelo amor de Deus, venha. Sujeito simples. Resolveram. É verbo, né? Lógico. Resolveram o quê? Um impasse. Objeto, que eu chamo de direto. De qual forma? Qual foi o modo? Qual foi a maneira? Apressadamente. Apressadamente, você tem esse carinha aqui, ó. Esse sujeito nada mais é do que um advérbio. E semanticamente, 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 advérbio e locução adverbial são as mesmas coisas. Tá bom? Que questão boa, que questão legal. Questão maravilhosa. Perfeita essa questão. Galera, quem quiser, lógico, depois poderia tirar um print da nossa aula, uma foto, e me marcar no Instagram só para fazer a mídia. Por que você está pedindo isso, professor? Porque eu estou querendo mexer com o Instagram, né, para alcançar mais alunos e tal. Trabalhar de forma online, né? Parar de ficar batendo o dedo lá, né, para entrar no trabalho, né? Trabalhar de casa e tal, um home office ali no futuro, no futuro. Então, quem depois, né, for viável para vocês, quem quiser me marcar lá no Instagram, né, botar uma fotinha, não sei, só me marcar, uma foto, me marcar, vai me ajudar pra caramba, tá bom? Então perceba que a palavra apressadamente, ela traz uma informação sobre o verbo resolveram. E foi o modo como resolveram. As coordenações resolveram. Resolveram o quê? O impasse, objeto direto. Só que resolveram apressadamente. A forma, o modo, essa é a circunstância. Apressadamente. Uma ótima questão. Por que eu falo ótima questão? Porque é difícil? Não. Porque a maioria dos alunos iriam passar dificuldades para identificar primeiro o termo de perto como locução e depois destrinchar todos os outros termos. Lógico, você que está estudando comigo, que é mais malandro, já sabe. A palavra terminou em mente, se terminou em mente, se terminou em mente, você já vai ficar com a ideia de advérbio, porque é uma palavra que termina em mente. Palavra que termina em mente é advérbio. Seria de Deus logo de cara, né? Poderia pular todas as outras alternativas.
No trecho, vários estados já fazem parte e o Rio de Janeiro não, porque só são incluídas nesse observatório as, as procuradorias. Os termos destacados são, respectivamente, classificados como mesma coisa. Vários estados. Seria vários. Vários. Eu estou falando o nome do estado, o nome dos estados. Poderia ser São Paulo, poderia ser Bahia, poderia ser Minas Gerais, Rio Grande do Sul, poderia ser o nosso distrito, né? Brasília. Mas por que eu coloquei o termo vários? Porque o termo vários, ele esconde esse substantivo. Se tem um termo que trabalha para o substantivo, que exerce a função de substituir, Kelly, o substantivo, nada mais é do que o pronome. Advérbio vai para casa do caramba, numeral casa do caramba e advérbio casa do caramba. Ou é letra B, ou é letra E. O próximo termo já sei que é advérbio. Por que eu sei que é advérbio? Porque tanto a letra B quanto a letra E me dão advérbio. E já é advérbio. Já. Vários estados já. Já da ideia de quê, professor? Da ideia de tempo, né? Indica tempo. Já comi, né? Já bebi. Da ideia ali de acréscimo de tempo. Tranquilo? Outra situação. Outra situação. Deixa eu marcar aqui logo, né? O não. Você tem vários. Você tem vários. Que é pronome, você tem já, que é advérbio, você tem não. Não só pode ser uma coisa. Não só pode ser uma coisa. Não somente, não só. Você tem advérbios ali. E esse advérbio, não, é um advérbio de negação. Então, só sobra para a gente agora a letra E de helicóptero. Helicóptero, tá bom? Pronome, advérbio, advérbio. Por último, conjunção, por quê, né? Geralmente, o porquê é utilizado como conjunção de explicação, explicativa, lá dentro das orações coordenadas. Tendo em vista a análise morfológica no trecho, todos esses desafios são atacados pela universidade corporativa. As palavras sublinhadas são, respectivamente, todos esses. Você já sabe que esses é pronome. E esses é um pronome ali que a gente chama de pronome demonstrativo, não é isso, galera? Pronome demonstrativo, o PD. Só que está perguntando sobre esses, já sei que não pode ser substantivo, não pode ser preposição e não pode ser substantivo. Só que além desse termo, está perguntando sobre o termo universidade e corporativas. Universidade é nome de um local onde a galera estuda, né? Referente a algum curso, medicina, licenciatura, agronomia, psicologia. Então, universidade é substantivo. Só que não é uma universidade qualquer. Não são universidades quaisquer, Lucas. São universidades corporativas. Então, você tem um termo e esse termo está sendo caracterizado. Você tem, então, de forma clara, você tem um substantivo e um adjetivo. Só pode ser letra E de helicóptero mais uma vez. Pronome, substantivo e adjetivo. E aqui a gente encerra nossa aula de morfologia. De morfologia. A primeira torre foi concluída. Se você pegou minha aula, se você pegou minhas aulas sobre o primeiro bloco, que é o bloco da morfologia, você tem tudo a crescer dentro do curso de língua portuguesa. Ó, o Mechan, Igor resolve.
Caramba, eu posso ser político, Deus me livre. Entendam, galera. A morfologia tem a grande importância porque é como a gente fala, né, que é a base da casa, né, para você poder levantar os tijolos ali. Então, se você quer crescer em língua portuguesa, tem que aprender morfologia. Claro, dentro da morfologia você tem outros tópicos, né? Dentro do substantivo, dentro do adjetivo. Só que os tópicos principais foram esses tópicos falados durante esses dias, durante essas aulas, dentro dessas aulas de morfologia, ok? Outra situação. A partir de hoje, vamos entrar no assunto que é o mais cobrado, que a gente chama de carga máxima, né? Que é a sintaxe. Na morfologia, você vê as palavras de maneira mais isoladas, de maneira mais isolada. Na sintaxe, você vê a palavra como ela é, lógico, assim como na morfologia, mas além disso, você precisa entender qual é a função das palavras dentro de uma sentença, dentro da oração. Aqui o jogo vira, o jogo muda por conta desse detalhe. Eu preciso perceber o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um advérbio, uma preposição, uma conjunção, mas o meu foco principal não é perceber, não é classificar. Meu ponto principal é exatamente identificar qual a função exercida daquela palavra dentro da minha frase. João bateu a cabeça no muro. Quem foi que bateu João, o sujeito? Quem bate, nesse caso, é um verbo intransitivo, porque não tem complemento. No muro, professor, é o que se não é complemento do verbo? No muro é adjunto adverbial de lugar. É isso que você vai perceber no nosso segundo tópico, que é análise sintática, a sintaxe. Aqui é onde o jogo muda, onde o jogo vira, onde você ganha o seu conhecimento para ser aprovado. É aqui. Mas sem a morfologia não tem como chegar aqui. Tá bom? Então, para aquelas pessoas que participaram da aula hoje, parabéns. Deus abençoe. A aula está sendo gravada. Seus coleguinhas também assistirão em outro momento. Mas essa participação aqui é especial porque a gente consegue trocar ideia, vocês conseguem também tirar as dúvidas. E isso é muito importante dentro do curso de língua portuguesa. Porque se você não tira dúvida, você não consegue aprender, porque você fica com vergonha e acaba levando a dúvida para casa. Mas não é para ter vergonha, porque, pelo amor de Deus, todo mundo é adulto, né? Você pagou pelo curso, você está aqui assistindo aula comigo, então você precisa sempre contribuir, não com o professor, mas contribuir com você, com sua cabeça, com seu conhecimento. Tá bom? Galerinha, bom final de semana, se cuidem. Cuidado aí nessa virada de ano, né? Acontece diversos acidentes. Mês de dezembro sempre assim, cuidado. Nada de, tô bebendo num bar X, vou pro bar Y. Não, pô, fica em casa ali que é melhor. Se tu toma a tua cerveja, fica tranquilo, vai viajar. Cuidado na pista, né? Não vai dirigir bebendo, pelo amor de Deus, tá bom? Até quando a gente tá certo, acontece as coisas, imagina a gente fazendo algo de errado. Então, cuidado, tamo junto. Até a próxima. Um bom final de semana, tá bom? Beijão. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Érica falou: coloca rápido a última lâmina. Ah, sim. A última parte do slide, Érica, é isso? Ah, certo. Vou colocar agora. Peraí. Você quer essa parte, Érica? Ou você quer essa?
É a que tem lá o exemplo do sol iluminava. Já foi a introdução à sintaxe. Ah, Isso, aqui. isso, só para printar. Pronto. Que vai começar daí na próxima aula, não é isso? Isso. Perfeito. Pronto, obrigada, já printei. Valeu, Eric. Bom final de semana. Até a Você próxima. também, Igor. Tchau. Tchau. Parar a gravação aqui para não dar erro. Pausar. Pronto. Encerrar.